Querido ouvinte, hoje quero falar sobre algo que muitas vezes passa despercebido em nossa vida cristã: a importância de escolher bem as palavras que saem da nossa boca, principalmente, de ser cuidadoso ao compartilhar os segredos do coração. Em Mateus 10:16, a Bíblia nos ensina a sermos sábios como as serpentes e simples como as pombas. Nem todos ao nosso redor são dignos de ouvir o que está em nosso coração, e isso não é algo negativo, mas um reflexo da necessidade de prudência em nosso caminhar com Cristo. Se ainda não percebeu isso, em algum momento da sua jornada cristã, você descobrirá que a discrição é uma virtude que pode nos salvar de muitos problemas. Em Tiago 1,19, a palavra de Deus nos ensina a sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Por que essa instrução é tão repetida ao longo das Escrituras? Porque as palavras têm poder. A Bíblia diz em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, aquilo que falamos pode trazer vida ou morte, bênção ou maldição, tanto para nós quanto para os que nos ouvem. Portanto, é essencial não apenas saber o que falar, mas também quando falar, e para quem falar. Há momentos em que o silêncio é a melhor escolha, porque nem todas as pessoas estão preparadas para receber as revelações ou os sonhos que Deus plantou em nosso coração. Nós vivemos em um mundo que está em constante batalha espiritual, e o inimigo, o diabo, está sempre à espreita, buscando uma oportunidade de roubar, matar e destruir. João 10:10. Ele não usa armas físicas, mas trabalha de maneira sutil e astuta, especialmente nas áreas espirituais. Ele ouve o que dizemos e pode usar nossas próprias palavras contra nós. Isso não significa que devemos viver com medo, mas sim com prudência. Por isso, Deus nos dá o Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade, João 16:13, e nos concede discernimento para sabermos o que falar, quando falar e, sobretudo, com quem compartilhar aquilo que está no nosso coração. Quero contar uma história real para ilustrar o perigo de abrir o coração para quem não merece. Um homem, novo na fé, recebeu uma ideia de negócio que acreditava ter sido dada por Deus. Com grande entusiasmo e fé, ele decidiu compartilhar essa ideia com um amigo cristão de longa data. Esse amigo parecia genuinamente interessado e o encorajou a seguir em frente com o plano. No entanto, alguns meses depois, o homem descobriu que o amigo havia iniciado o mesmo tipo de negócio, utilizando as mesmas ideias que haviam sido compartilhadas. Aquela confiança foi traída e o coração do homem foi profundamente ferido. Ele se afastou da igreja, desiludido não apenas com as pessoas, mas também com Deus, questionando: como posso confiar em Deus se até os meus irmãos em Cristo me traem? Esse é um exemplo clássico de como as palavras, quando mal administradas, podem causar danos profundos. A confiança daquele homem foi abalada, não apenas em seu amigo, mas também na comunidade cristã e em sua fé. Esse tipo de situação é algo que o inimigo adora usar para semear discórdia, dúvida e afastar as pessoas de Deus. Mas nós, como cristãos, precisamos entender que as pessoas são falhas. Mesmo aqueles que estão dentro da igreja podem, intencionalmente ou não, nos causar dor. No entanto, Deus permanece fiel, e é nele que devemos confiar plenamente, pedindo sabedoria para sabermos como lidar com essas situações e aprendermos a guardar o nosso coração. Essa história também nos ensina outra lição importante. Nem sempre as pessoas ao nosso redor estão prontas para ouvir sobre os planos que Deus tem para nós. Muitas vezes, elas podem até parecer bem intencionadas, mas não estão espiritualmente preparadas para entender ou apoiar o que Deus está fazendo em nossas vidas. Isso não significa que devemos suspeitar de todos, mas sim que devemos orar por discernimento antes de compartilhar nossos sonhos e projetos. Peça a Deus que revele quem está verdadeiramente ao seu lado, quem tem o coração alinhado com o seu e quem pode te prejudicar, mesmo que sem intenção. Há um exemplo claro disso nas Escrituras: José, o filho de Jacó. Ele foi escolhido por Deus para um propósito grandioso, mas cometeu o erro de compartilhar seus sonhos com seus irmãos. A Bíblia nos conta que os irmãos de José já o invejavam por causa do amor especial que Jacó tinha por ele, mas ao ouvir sobre os sonhos, essa inveja se transformou em ódio. Eles usaram as revelações de José contra ele, vendendo-o como escravo. José foi traído por aqueles que deveriam amá-lo.
Tudo isso começou porque ele foi aberto demais com pessoas que não tinham o coração correto. Deus usou as circunstâncias de José para cumprir seus propósitos maiores, e José acabou se tornando o governador do Egito. Mas sua história poderia ter sido diferente se ele tivesse mantido seus sonhos em segredo até o momento certo. Assim como José, nós também precisamos ser sábios ao compartilhar o que Deus tem nos revelado. Nem todos ao nosso redor estão prontos para receber essas informações com o coração certo. E isso é normal. O sucesso, a bênção e a unção de Deus em nossas vidas podem, infelizmente, gerar inveja, mesmo entre aqueles que nos cercam. Por isso, precisamos ser cautelosos ao compartilhar nossas primeiras vitórias. Quando estamos cheios de entusiasmo pelo que Deus está fazendo em nossa vida, é fácil querer contar a todos. Mas nem todos vão entender ou apoiar. Alguns podem questionar, outros podem duvidar, e outros, como vimos na história de José, podem até usar essas informações para nos prejudicar. Lembre-se sempre de que o inimigo está atento, esperando por uma brecha para atacar. Além disso, é importante aprender a guardar os nossos planos futuros. Provérbios 16:9 nos ensina que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Devemos confiar nossos planos a Deus e não ser rápidos em compartilhar com todos ao nosso redor. Existe um tempo certo para tudo, e às vezes Deus nos pede para manter algo em segredo até que esteja pronto para ser revelado. Neemias é um excelente exemplo disso. Quando Deus colocou no coração de Neemias o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém, ele não contou a ninguém de imediato. Ele manteve o plano em seu coração e buscou a orientação de Deus, esperando o momento certo para agir e compartilhar. E quando se trata de experiências espirituais mais profundas, como sonhos, visões e revelações, devemos ter ainda mais cuidado. Na Bíblia, vemos exemplos de pessoas que guardaram essas experiências no coração, esperando o tempo de Deus. Maria, a mãe de Jesus, é um excelente exemplo disso. Quando o anjo lhe disse que ela daria à luz ao Salvador, a Bíblia nos diz que Maria guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no seu coração. Lucas 2:19. Maria entendeu que nem todos estavam prontos para ouvir essa revelação, e que havia um tempo certo para que o plano de Deus fosse completamente revelado. Outro ponto importante a ser considerado é a escolha das nossas companhias. A Bíblia nos adverte em 2 Coríntios 6,14 a não nos colocarmos em julgo desigual com os incrédulos. Embora essa passagem seja frequentemente associada ao casamento, ela também se aplica às nossas amizades e associações em geral. As pessoas com quem nos cercamos podem influenciar significativamente a nossa vida espiritual. Precisamos estar atentos para nos cercarmos de pessoas que nos edificam, que oram por nós e que nos incentivam a buscar a vontade de Deus. Em 1 Coríntios 15:33, Paulo nos alerta: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Mesmo que alguém seja cristão, se essa pessoa não estiver vivendo uma vida alinhada com a palavra de Deus, ela pode nos influenciar negativamente. Muitas vezes, não percebemos o impacto que as nossas amizades têm em nossa caminhada com Cristo. Mas as pessoas com quem passamos tempo podem mudar a maneira como pensamos, como agimos e como reagimos às circunstâncias da vida. É por isso que precisamos pedir discernimento a Deus para identificar quem são aqueles que realmente nos edificam e quem pode, sem querer, nos afastar dos propósitos de Deus. Então, o que devemos fazer para proteger o nosso coração e a nossa mente? Primeiramente, precisamos orar por discernimento. Em Tiago 1:5, lemos: e, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não censura, e ser-lhe-á dada. Deus nos promete sabedoria se a pedirmos, e essa sabedoria inclui a capacidade de discernir com quem devemos compartilhar nossas lutas, nossos sonhos e nossas vitórias. Segundo, devemos ser pacientes. Muitas vezes, Deus nos pede para esperar o tempo certo. O silêncio pode ser uma forma de proteção divina. E, finalmente, devemos confiar que Deus está no controle. Ele sabe o que é melhor para nós e nos guiará pelo caminho certo, se permitirmos. Vamos agora juntos, em um momento de reflexão e comunhão com Deus, pedir ao Senhor que nos conceda sabedoria e discernimento em todas as áreas da nossa vida. Senhor nosso Deus e Pai, nos achegamos a Ti com humildade e reverência, reconhecendo que somente Tu és a fonte de toda sabedoria, conhecimento e verdade. Te agradecemos por Tua palavra,
que nos instrui e nos guia em cada passo do nosso caminho. Sabemos que muitas vezes podemos agir precipitadamente, falando sem refletir ou confiando em pessoas que não estão preparadas para carregar os sonhos e as revelações que o Senhor nos dá. Por isso, neste momento, te pedimos, dá-nos sabedoria, Senhor, sabedoria para discernir o tempo certo de falar e o tempo certo de calar. Sabedoria para compartilhar nossos sonhos com aqueles que têm um coração alinhado ao teu, e para guardar no silêncio os projetos que ainda precisam amadurecer. Pai, protege o nosso coração. Sabemos que vivemos em um mundo repleto de armadilhas espirituais e que o inimigo está sempre à espreita, buscando uma oportunidade para nos desviar do teu caminho. Guarda-nos de cairmos em conversas inúteis ou prejudiciais, e livra-nos de confiar em pessoas que podem nos trair, mesmo que sem intenção. Te pedimos que nos ajudes a construir relacionamentos saudáveis, rodeados de pessoas que realmente querem o nosso bem e que nos aproximam de ti. Senhor, também te pedimos que nos dês paciência. Ajuda-nos a esperar o tempo certo para todas as coisas, confiando que o Senhor tem o controle absoluto sobre nossas vidas. Que possamos descansar em ti, sabendo que o silêncio às vezes é a tua maneira de nos proteger e preparar para aquilo que virá. Que possamos aprender com exemplos como o de José, Neemias e Maria, que souberam guardar os segredos do coração até o momento certo. Senhor, livra-nos da inveja, tanto em nosso próprio coração quanto nos corações daqueles que nos cercam. Sabemos que o sucesso e as bênçãos que o Senhor nos dá podem, infelizmente, despertar sentimentos ruins em outros. Pedimos que o Senhor nos dê um espírito de humildade, para que nunca usemos as nossas vitórias para nos exaltar, mas sim para glorificar o teu nome. E que aqueles ao nosso redor possam se alegrar conosco, assim como nós nos alegramos pelas conquistas de nossos irmãos. Pai, te pedimos ainda que nos concedas o dom do discernimento espiritual. Ajuda-nos a identificar as armadilhas do inimigo, que muitas vezes se disfarçam de boas intenções ou de palavras doces. Que o teu Espírito Santo seja sempre o nosso guia, iluminando o nosso caminho e nos mostrando quem são aqueles que estão verdadeiramente alinhados com a tua vontade. Ajuda-nos a discernir os corações ao nosso redor, para que possamos confiar em quem é digno de confiança e ser cautelosos com aqueles que podem nos fazer mal, mesmo que sem intenção. Senhor, também te pedimos por cura. Se em algum momento fomos feridos por confiar em alguém que não merecia, te pedimos que venhas com o teu poder curador sobre o nosso coração. Cura, Senhor, as feridas da traição, da decepção, e ajuda-nos a perdoar aqueles que nos machucaram. Sabemos que o perdão é uma chave para a liberdade, e não queremos carregar em nosso coração o peso do rancor ou da mágoa. Ajuda-nos a perdoar assim como fomos perdoados por ti. Finalmente, Pai, te pedimos que nos ajudes a viver uma vida de integridade e fidelidade à tua palavra. Que tudo o que fizermos, falarmos e planejarmos esteja de acordo com a tua vontade e para a tua glória. Que possamos ser luz no mundo, refletindo o amor e a sabedoria de Cristo em cada uma de nossas ações. E que, em tudo, o teu nome seja exaltado. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que tu nos ouves e que já estás agindo em nossas vidas. Nos entregamos completamente em tuas mãos, confiando que o Senhor nos guiará pelo caminho certo. Em nome de Jesus, amém.